Livro Nas Fronteiras da Loucura, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, de Valdo Pereira Franco. Capítulo 6. Lições proveitosas. A cidade, regurgitante, era um pandemônio. A multidão de desencarnados que se misturava à mole humana e excitação dos sentidos físicos dominava a paisagem sombria das avenidas, ruas e praças, fericamente iluminadas, mas cujas luzes não venciam a psicosfera carregada de vibrações de baixo teor. Parecia que as milhares de lâmpadas coloridas apenas bruxuleavam na noite, como ocorre como desabam fortes tempestades. Os grupos mascarados eram acolitados por frenéticas massas de seres espirituais voluptuosos, que se entregavam a desmandos e orgias lamentáveis, inconcebíveis do ponto de vista terreno. Uns magotes desenfreados atacavam os burlescos transeuntes, tentando prejudicá-los com as induções nefastas que se permitiam transmitir. Outros, compostos de verdugos que não disfarçavam as intenções, buscavam as vítimas em potencial para alijá-las do equilíbrio, dando início a processos nefandos de obsessões demoradas. Podíamos registrar que muitos fantasiados haviam obtido inspiração para as suas expressões grotescas, em visitas a regiões inferiores do além, onde encontravam larga cópia de deformidades e fantasias do horror de que padeciam seus habitantes em punição redentora, a que se arrojavam espontaneamente. As incursões aos sítios de desespero e loucura são muito comuns pelos homens que se vinculam aos ali residentes pelos fios invisíveis do pensamento, em razão das preferências que acolhem e dos prazeres que se facultam no mundo íntimo. Fixados com clichês mentais, ressurgem na consciência e são recopiados pelos que lhes estão habituados, recompondo na extravagância, no prazer exacerbado, a paisagem espiritual de onde procedem e à qual se vinculam. A sucessão de cenas deprimentes, umas selvagens, outras, era constrangedora. Sempre atento, o mentor com delicadeza advertiu-me: Miranda, de nossa parte, nenhuma censura ao comportamento dos nossos irmãos. Grande e expressiva faixa da humanidade terrena transita entre os limites do instinto e os pródromos da razão, mais sequiosos de sensações do que ansiosos pelas emoções superiores. Natural que se permitam nesses dias os excessos que reprimem por todo o ano, sintonizados com as entidades que lhes são afins. É de lamentar, porém, que muitos se apresentam nos dias normais como os discípulos de Jesus, preferindo agora Baco e os seus assessores de urgia ao amigo afetuoso. Perdendo-se nos períodos mais recuados, as origens do carnaval podem ser encontradas nas Bacanalia da Grécia, quando era homenageado o deus Dionísio. Anteriormente, os traços entregavam seus prazeres coletivos como quase todos os povos antigos. Mais tarde, apresentavam-se estas festas em Roma como Saturnalia, quando se imolava uma vítima humana adredemente escolhida no seu infeliz caráter pagão. Depois, na Idade Média, aceitava-se com naturalidade. Uma vez por ano é lícito enlouquecer, tomando o corpo, nos tempos modernos, em 3 ou mais dias de loucura, sob a denominação antes de Trido Momesco, em homenagem ao Rei da Alegria. Há estudiosos do comportamento da psique sinceramente convencidos da necessidade de descarregarem-se as tensões e recalques nesses dias em que a carne nada vale, cuja primeira sílaba de cada palavra compôs o verbete carnaval. Sem dúvida, porém, a festa é vestígio da barbárie e do primitivismo ainda reinantes e que um dia desaparecerão da terra, quando a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real substituírem as paixões do prazer violento e o homem houver despertado para a beleza, a arte, sem agressão nem promiscuidade. Depois de breve reflexão, concluiu: por enquanto, auxiliemos sem qualquer rebroche. Unindo o amor à compaixão,
Enfermos que somos quase todos nós, em trânsito para a superação das deficiências que nos tisnam a claridade e o discernimento sobre a vida. O posto de socorro central localizava-se em praça arborizada, no coração da grande metrópole, com diversos subpostos espalhados em pontos diferentes, estrategicamente mais próximos dos lugares reservados aos grandes desfiles e às mais expressivas aglomerações de carnavalescos. Providências especiais haviam sido tomadas pelos abnegados mentores da população brasileira, que regimentaram peritos em atendimentos de emergência e voluntários que se prontificaram a auxiliar nos cometimentos. Anteriormente, foram ministradas orientações e informes de importância, estabelecendo-se um programa para mais eficiente socorro e providências preventivas com que se pudessem poupar quantos sintonizassem com os cooperadores da Vilegiatura da Paz. Muitos convocados e voluntários do nosso plano continuavam ligados a familiares que estagiavam no corpo, assim interessados em auxiliá-los, ao tempo em que se predispunham a atender a todos quantos lhes estivessem ao alcance. Estabeleceram-se que o socorro somente seria concedido a quem o solicitasse, ampliando a todas as vítimas que padecessem ultrajes e agressões, violências e tragédias. De nossa parte, nenhuma insistência ou interferência indébita deveria ser assumida. Desde a sexta-feira que as equipes arregimentadas tomavam postos, completando-se as providências da noite de sábado, quando os primeiros foliões surgiram e os bailes ruidosos, carregados de bebidas, drogas e permissividades, tiveram início. À medida que nos acercávamos do posto central, a movimentação no local fazia-se maior. Trabalhadores do nosso plano diligenciavam atendimentos a pessoas encarnadas que, em parcial desprendimento pelo sono, rogavam ajuda para os familiares inexperientes que se arrojavam à folia enlouquecedora. Afetos que se preocupavam com as alucinações de pessoas queridas, que se desvincularam dos compromissos assumidos, a fim de mais se atirarem ao dédalo das paixões. Espíritos que pretendiam volver a carne e pediam oportunidade nos lances dos encontros irresponsáveis. Desencarnados que solicitavam apoio para as pessoas amadas com problemas de saúde. Urgências para recém-desencarnados em pugnas decorrentes da ingestão de bebidas alcoólicas, de desvarios sexuais, das interferências subjugadoras de seres obsidiantes. Mais se parecia o local com uma praça de guerra, burlescamente apresentada, em que o ridículo e a dor se ajustavam em pantomima de aflição. A máscara do sofrimento, no entanto, fazia-se presente convidando a compaixão, a solidariedade. Não se creia, advertiu-me o benfeitor, com descrição, que todos quantos desfilam nos carros do prazer se encontrem em festas, incontáveis têm a mente subjugada por problemas de que procuram fugir, usando o corredor enganoso que leva à loucura. Diversos suicidam-se propositalmente, pensando escapar às frustrações que os atormentam em longo curso. Numerosos anseiam por alianças de felicidade que os momentos de sonho parecem prometer, despertando depois cansados e desiludidos. Moçoiros, objetos, rapazes negociáveis são vítimas de hábeis exploradores que os aliciam e empurram no pantanal, extorquindo dinheiro de vítimas imprevidentes, enquanto se afogam no lodo, sem possibilidade de salvação. Pessoas responsáveis, portadoras de inquietações que fazem parte do processo de evolução, deixam-se mergulhar na bacanal inconsequente sem pensarem no dia seguinte. Raros divertem-se, descontraem-se sadiamente, desde que os apelos fortes se dirigem à construção de todas as reservas de dignidade e respeito nas fornalhas dos vícios e embriaguez dos sentidos. Silenciou e olhou em derredor, abarcando o espaço arborizado e a movimentação socorrista logo concluindo. Por isso, os benfeitores da humanidade assinalaram a Allan Kardec que a Terra é um planeta de provas e expiações, onde programamos o crescimento para Deus. Saturado pelo sofrimento e cansado das experiências inditosas, o homem, por fim, regenerar-se-á ao influxo da própria dor e sôfrego para fluir o amor que lhe
lenificará as íntimas aspirações da alma. Chegamos ao núcleo diretor, onde eram tomadas as providências de importância, as decisões para as questões de emergência. Porque o emérito Bezerra se aproximasse dos assessores diretos, deambulei pelos arredores procurando melhor identificação com os operosos servidores e seus auxiliares. Subitamente, fui colhido por uma surpresa que me tomou de emoção feliz. Vislumbrei um dirigente cooperador que me fazia recordar célebre poeta e compositor, cujas músicas populares foram-me familiares quando na terra. Circunspecto, atendia gentil ao seu labor, sem alarde nem afetação ao trabalho que lhe fora confiado. Acerquei-me e indaguei-lhe o nome, confirmando a suspeita quanto à sua personalidade. Sem qualquer indelicadeza, inquiri para minha própria aprendizagem como conciliava sua atitude de ex-sambista vinculada às ações do carnaval com a atual, longe do bulício festivo em trabalhos de socorro ao próximo. O amigo assumiu uma posição meditativa e sem ressentimento respondeu. Enquanto na terra sentiu muitas carências e conflitos, compreendia a alma, as dores, as aspirações do povo, colocando em música de samba e outras os dramas e tragédias dos bas-fonds, as angústias dos desamados, no entanto amorosos. Sem resistências morais, resvalei não poucas vezes, carpindo na solidade e na fuga pelos alcoólicos e drogas outras, o tormento que me não deixava. Amei muito, certamente, que o amor desconcertante, aturdido, que passeava pelos bares de má fama e cabarés, sorvendo toda a taça de aflições. Sob a sua ação tentei falar em música das ansiedades e dores lacinantes que vergastam a alma sensível dos infelizes, erroneamente considerados párias sociais. Eles, nós, tombáramos, sem que houvéssemos perdido sentido às emoções. A desencarnação colheu minha vida física ainda jovem. Despertei sob maior soma de amarguras, com fortes vinculações aos ambientes sórdidos pelos quais transitara em largas aflições. Eu houvera sido mais um fracassado do que um infelicitador. As minhas composições pessoais e aquelas em parceria, no entanto, inspiravam e despertavam ternura, retratando situações e acontecimentos do coração que provocam emoções positivas. Embora não fosse um herói, nem mesmo um homem que se desincumbira corretamente ao dever, a minha memória gerou simpatias e a mensagem das músicas provocou amizades, graças a cujo recurso foi alcançado pela misericórdia divina, que me recambiou para outros sítios de tratamento e renovação, onde despertei para realidades novas. Passei a compreender as finalidades superiores da vida, que eu me abaratava, descobrindo, porém, que é sempre tempo de recomeçar e de agir, iniciando desde então a composição de outros sambas ao compasso do bem, com as melodias da esperança e os ritmos da paz, numa vila de amor infinito. O carnaval para mim é passado de dor, e a caridade, hoje, é-me festa de todo dia, qual primavera que surge após inverno demorado, sombrio. Calou-se e sorriu algo triste, para logo concluir. Apesar da noite vitoriosa, o dia de luz sempre triunfa, e o bem soberano tudo conquista. Abracei o reconhecido e fui-me adiante a meditar nos apontamentos vivos que acabara de recolher.